Olá, bom dia, Ciro. Meu nome é Cláudia Fernandes, eu vivo aqui em Massachusetts. Eu gostaria de perguntar, eu sou ativista, militante, como você fala, da educação e direitos humanos, trabalho com as comunidades e a minha formação é em psicologia. Minha pergunta vem exatamente de nós, como imigrantes, quando nós estamos na diáspora, nós olhamos para o Brasil com olhar com outro prisma, né? Então, eu queria perguntar de você, uma vez que muitos de nós aqui fora achamos que a crise brasileira não vem da questão política ou econômica, e sim moral e ética, você acha que nós, lá no Brasil, se precisa de um líder, de um político, ou de um presidente, ou de um estadista? E a segunda pergunta você acha que, como nós que vivemos na diáspora, né, somos imigrantes, poderíamos participar mais ativamente na questão do Brasil, da melhora do Brasil, né, nas questões políticas, nas questões econômicas, sendo até que nós temos um bom material humano, boa formação com os nossos filhos, boas universidades. E a minha pergunta vem, na época da eleição, sempre vem aqui políticos conversar com a comunidade e depois somem. Então, a minha pergunta qual seria a nossa participação mais efetivamente e qual a sua opinião em relação à liderança do Brasil? Líder ou estadista, ou político? Político, necessariamente, porque não há... Vamos pegar outra. Não, eu respondo mais telegraficamente. Político, necessariamente, não há alternativa fora disso, por mais adjetivo que se queira dar, a política há de ser recuperada como um exercício nobre, talvez um dos mais nobres possíveis da humanidade. Agora, estadista não é uma coisa que se produz assim, não. Cate um estadista, procure um estadista, desenvolva um critério para avaliar um estadista, mas normalmente os estadistas são identificados a posteriori. Tenho pensado muito no Churchill, porque nas iminências da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já se colocava, o Churchill visualizou o futuro e via que o Hitler seria uma tragédia para a humanidade. E ele foi banido. O Chamberlain fez um acordo, assinou um acordo junto com o Stalin e o Hitler, assinaram um acordo, que era o que o Hitler precisava para desarmar e permitir sua aventura e construir, por exemplo, o Holocausto. E o Churchill talvez tenha sido a única pessoa na história da BBC de Londres proibido de falar ali, porque foi visto como agressivo, grosseiro, provocador, etc, etc. Se recolheu para sua fazenda, bebia conhaque o dia inteiro, ia dormir deprimido, fumando, feito um caipora. E quando aconteceu o desastre, foram chamar o Churchill, na minha opinião, o maior homem do século XX, mas só foi visto depois. E para completar a contradição da obra política, acabou a guerra, ele salvou a humanidade do flagelo nazi-fascista e perdeu a eleição. Perdeu a eleição, simples e puramente. Por quê? Porque os novos tempos pediam não mais um falcão, mas um pacifista, um pacificador, um negociador, alguém que fosse ajudar a recuperar o desastre da Europa. Essa é a vida. Essa é a vida. Agora, eleitor é que escolhe, e a história é que define quem é político e quem é estadista. Oi, bom dia, Ciro, tudo bom? Meu nome é Gabriel, eu faço computação, estou no 3º ano aqui em Harvard College. E essa pergunta eu normalmente pergunto para pessoas numa posição parecida com a sua. Quando a Marina Silva veio aqui, eu fiz uma pergunta parecida. E eu queria basicamente dar um passo para trás. Quando eu me vejo tentando votar numa pessoa para presidente do Brasil, eu me faço duas perguntas. A primeira é o que um presidente faz. E a segunda é como que eu meço se uma pessoa é boa para fazer aquilo que um presidente faz, que tipo de meta, esse tipo de coisa, e como é que eu sei se uma pessoa vai ser melhor do que a outra para fazer aquilo, certo? E no final das contas, todos os candidatos, eles falam, vamos botar uma equipe muito boa de ministros no governo, tem uma saída para a economia que é essa aqui, e dão várias saídas para vários problemas que a gente tem, citam vários problemas, isso ressona com a gente, porque a gente sabe dos problemas, todos eles citam os problemas, a gente vê, isso aí mesmo. Só que no final das contas, as saídas, no ponto de vista acadêmico, quando a gente estuda aqui com os economistas aqui em Harvard, por exemplo, não existe um consenso, mas os políticos muitas vezes falam, não, é esse lado, e o outro político fala, é aquele lado. Então eu não sei medir o que é para eu olhar, para saber se um candidato é melhor do que o outro para fazer o que um presidente faz. Serviço pesado, democracia é assim mesmo. E democracia verdinha, só tem 27 anos, a democracia brasileira é praticamente a sua idade, provavelmente. Né? Então, 22, por isso que eu disse praticamente, né? Do alto da minha inveja, né, que tenho 58. Então, repare bem,
Duas coisas na sua pergunta estão postas. A primeira é talvez muito lateral, mas assim, o despotismo esclarecido não é a saída para nós. Especialmente porque nós perdemos há muitos anos a capacidade de um pensamento original sobre o Brasil. Se você, por exemplo, se aprofundar na obra do Zé Bonifácio de Andrade Silva, que eu estava andando com a minha filha em Nova York, eu não sabia, na Avenida das Américas tem um busto do Zé Bonifácio, que talvez, na minha opinião, é o maior dos brasileiros. E ali na fundação do Brasil, talvez seja... Mas você tem Joaquim Nabuco, você tem Sérgio Buarque de Holanda, o Celso Furtado já com influências de Cepal, enfim, mas o pensamento original sobre o Brasil não existe mais. A nossa melhor inteligência, nós estamos mandando treinar fora. Praticamente, eu estava conversando com o professor Mangabeira ontem à noite, praticamente todos os nossos garotos vêm com uma ideia de que eu vou, com a minha indignação com o status quo brasileiro, com a minha inteligência, com a minha possibilidade de achar uma vaga em Harvard, no MIT, na London School of Economics, enfim, na Universidade de Urbana-Champaign, são os lugares onde eu já andei, em Stanford, etc., onde eu já andei, em Yale e tal, todos esses cantos eu já andei. Então eu vou chegar lá e tenho esse conjunto de valores, eu penso em mudar as coisas no Brasil e eu vou treinar minha cabeça, eu vou aprender como é que eu faço isso. E chega aqui, os professores americanos são absolutamente interessados nisso. Os mestres da Universidade Americana, e essa é a grande potência da Universidade Americana, eles são alucinados por novo, por inovação, mas eles são comovidamente convencidos com a qualidade, né, top do planeta, dos seus valores. E eles estressam os garotos brasileiros com esses valores, e os garotos reagem de uma forma passiva, se rendem. Isso não é fácil de fazer, de reverter, não, mas nós precisamos construir um pensamento original brasileiro. Por quê? Porque determinadas coisas, por exemplo, eu estava citando, Cláudio, um exemplo da Globo. As pessoas, a Globo manipula, mente e manipula, para valer, mas a Globo acredita em determinadas aberrações. E quando o Fernando Henrique, em 98, foi candidato à reeleição, eu fui candidato a presidente, havia flagrância de que haveria um colapso no câmbio. Era claro, estava escrito. E a grande imprensa toda me chamando de terrorista, que não. Aí o Fernando Henrique ganha a eleição, consegue manipular a Globo e todo mundo para não ter nenhum debate, porque eu vinha de ter sido ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, e ia mostrar que... E tinha rompido por isso, porque o Real era uma boa iniciativa, porém precária, que precisava de aperfeiçoamentos graves, e ele jogou tudo na lata do lixo, em troca da reeleição, em função da popularidade despolitizada que o Real trouxe. Pois bem, quebrou o Brasil, 12% de inflação, taxa de juros no planeta. Esse mesmo filme que nós estamos vendo, que desconstituiu a Dilma, o Fernando Henrique viveu. E, para a desgraça do Brasil, o PT e o Lula criaram um movimento fora FHC e propuseram o impeachment. E o presidente da Câmara era o Michel Temer. Olha como o filme é velho. É um negócio de cinema. Percebe? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu na sequência desse colapso ali do Fernando Henrique? Ficou muito claro que a Globo acreditava na mentira que estava pregando. Por quê? Porque o negócio Globo tomou dinheiro emprestado em dólar, sem hedge, para financiar um negócio não tradable, que é vender TV a cabo, cabeou o Rio de Janeiro com fibra ótica, baseado em dólar, para vender um negócio em real. Na hora que desvalorizou o câmbio, descasou a operação, a Globo quebrou. Ou seja, é intoxicação ideológica, como eu tenho repetido, não é mentira, é intoxicação ideológica. E aqui está o ponto. Como fazer? Te vira, cara. Isso aí, te vira. Vai olhar o exemplo, vai olhar o passado. Como é que as sociedades modernas fazem? Todo político é lambanceiro. Casa, comida, roupa lavada, o que está aí que está errado, deixa que eu chuto e tal. Te vira. E no passado, onde é que ele andou? Qual a experiência que ele acumulou? E qual a consistência entre o que ele fala e a vivência ou a experiência alternativa de outros países? Democracia é pesado. Não tem anjo vingador que desce, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Desculpa, não tem. Ciro, muito obrigado. Valeu, obrigado a todos.